Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar de um ensaio sobre a cegueira. Galera, esse livro entra no desafio Todo Leitor para o mês de abril, que é aquela categoria do livro Só Eu Que Não Li. E realmente, Ensaio sobre a Cegueira é um livro que eu sempre ouvi falar, mas que eu ainda não tinha lido. E talvez eu sempre ouvi falar do Ensaio sobre a Cegueira porque esse é o livro mais conhecido do José Saramago. Mas apesar de ser a obra mais conhecida, eu acabei vendo o filme antes de ler o livro. Mas do Saramago eu já li As Intermitências da Morte e eu li o Evangelho segundo Jesus Cristo. Além também de uma biografia que eu li aqui, uma biografia razoável, que não traz tanto sobre a vida do autor, mas bem relevante. Então, galera, o que eu devo dizer de logo é que a impressão que traz esse livro é que ele é um livro realmente necessário. Ele traz um assunto, uma questão, que se o Saramago não tivesse escrito, alguém, por favor, deveria escrever. Então, já que ele escreveu, contemplemos essa obra porque ela é o máximo. Na minha opinião, esse é um livro que acaba trazendo um tema apocalíptico, mas sem a pretensão de ser, sabe? Na verdade, o resultado da questão em si, da premissa da história, é que acaba trazendo esse apocalipse. Ele fala especificamente do quanto nós somos limitados pela questão da visão. O quanto nós, seres humanos, dependemos da visão. É tão interessante isso porque eu já vi naquela série Cosmos, que fala aqui da evolução dos seres vivos na Terra, quando começou a vida na Terra, fala que um degrau muito importante alcançado nessa evolução foi quando os primeiros seres vivos adquiriram olhos para ver. Todo o universo do ser humano é constituído da visão. Sem a visão a gente não é nada. A gente pode tirar todos os outros sentidos, mas a visão... Mas tem as pessoas que não conseguem enxergar. Fica muito claro nesse livro que as pessoas que já nascem cegas, elas conseguem viver porque o mundo é organizado pelas pessoas que veem. Então, você imagina você precisar organizar a sociedade onde ninguém enxerga? É um negócio muito louco. Ao mesmo tempo, esse livro traz uma reflexão muito importante, que é a de enxergar. Enxergar é mais do que ver. Lá para o finalzinho do livro, o Saramago começa a injetar algumas reflexões sobre a questão de nós, mesmo tendo a capacidade de ver, a gente pouco enxergar. Embora a gente veja, a gente enxergue, você está me vendo nesse vídeo, mas ainda assim é muito limitado aquilo que a gente realmente consegue ver, aquilo que a gente consegue enxergar. Não é com os olhos físicos, é com os olhos da alma, com os olhos do entendimento. E isso fica muito claro numa passagem que a personagem principal entra numa igreja e que ela encontra todas as imagens sacras com vendas brancas nos olhos. E aí ele aproveita esse subterfúgio para poder inserir essa reflexão de que às vezes a gente não vê realmente o mundo como a gente deveria enxergar. A gente não enxerga com clareza as coisas que fazem parte desse mundo. Glenn, mas que cegueira é essa? Bem, se você não viu o filme ainda, veja aquele filme. Ele foi dirigido por um brasileiro, acho que é o Fernando Meirelles, é o mesmo diretor do Cidade de Deus, se não estiver enganado. Ao invés da cegueira comum que a gente ouve falar, da total ausência de luz, na verdade aqui é uma total exposição à luz. As pessoas veem um branco total, como se estivessem imersas em leite. Às vezes no filme eles adotam essa fotografia, de expor tudo muito branco e de repente vai ficando mais nítido para a gente ter uma noção dessa brancura que é a cegueira do José Saramago. Então, ele destaca aqui alguns personagens no início da história, que especificamente é bem claro que são os personagens da fila do consultório médico, do médico oftalmologista, que é um dos protagonistas da história. E a gente vai acompanhar esses personagens até o finalzinho do romance. De repente, uma pessoa ficou cega, do nada. Uma cegueira inexplicável em que esse cidadão vai até esse consultório
E ele diz, ó, seus olhos estão perfeitos, mas você está vendo tudo branco, né? E aí primeiro causa aquela impressão de que isso é contagioso, porque logo em seguida o próprio médico vem a ficar cego. E aí todas as pessoas que estavam na fila daquele consultório, de repente o mundo inteiro fica cego. Só que qualquer justificativa para essa cegueira, o Saramago atira pela janela, porque não interessa isso, não interessa as causas biológicas que proporcionaram essa cegueira. O que interessa é os efeitos que a cegueira generalizada no planeta vai causar na sociedade, né? E a história que ele tem para contar é sobre isso. E é um livro muito pesado, porque ele fala do quão ruim o ser humano é quando quando é devolvido a ele a característica do estado da natureza. Porque se nós não temos visão, não tem organização da sociedade, nós voltamos ao estado do ser humano na natureza, o estado animal. E tendo a inteligência que nós temos, né, a capacidade cognitiva que o ser humano tem, isso faz de nós, além de animais, faz de nós pessoas cruéis e ruins. Entretanto, nessa história tem a personagem, a mulher do médico. Ele não dá nome a nenhum dos personagens, ele sempre caracteriza dessa forma o médico, a mulher do médico, o homem da venda preta, a mulher dos óculos escuros, enfim. A mulher do médico é a única que enxerga na história. E aí ele casou, ele foi genial, porque ele casou tanto o artifício de ter um personagem que enxerga para que ele possa narrar as coisas que os outros cegos não veem, quanto a questão da importância de ter alguém que está vendo tudo o que está acontecendo e que as pessoas que julgam todos os demais cegos acabam fazendo porque ninguém está vendo também. Mas tem ela que enxerga. E ela acaba sendo, né, meio que a condutora desses pobres condenados que são isolados num determinado manicômio, onde o governo instaurou para mandar para lá os primeiros cegos que forem diagnosticados. A questão é que nesse manicômio, e posteriormente quando eles conseguem sair dele, a história inteira está repleta dessa condição podre, humana, do quão cruel nós podemos ser, eu não tenho nem palavras para dizer o quão ruim é. Mas assim, o Saramago, em uma frase ele consegue dizer tudo isso que eu estou tentando. Eu fui na Wikipédia e eu achei uma frase dele muito interessante falando sobre o seu processo criativo de escrita dessa obra, no qual ele diz assim: "Este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso." É isso, minha gente, esse livro. Tirando esse detalhe, voltando ao que eu falei sobre organizar a sociedade, tem um parágrafo que eu achei genial do Saramago, só para você ver como ele era criativo. A personagem que vê um aglomerado de pessoas e ali há alguém que está proferindo alguma coisa, né? Tipo, a nova lei, a nova ordem, e as pessoas estão ouvindo, acatando, porque elas precisam de um referencial, alguma coisa a seguir. E eu destaco porque tem uma coisa interessante a falar sobre isso, que ele diz assim: "Proclamava-se ali o fim do mundo, a salvação penitencial, a visão do sétimo dia, o advento do anjo, a colisão cósmica, a extinção do sol, o espírito da tribo, a seiva da mandrágora, o unguento do tigre, a virtude do signo, a disciplina do vento, o perfume da lua, a reivindicação da treva, o poder do esconjuro, a marca do calcanhar, a crucificação da rosa, a pureza da linfa, o sangue do gato preto, a dormência da sombra, a revolta das marés, a lógica da antropofagia, a castração sem dor, a tatuagem divina, a cegueira voluntária, o pensamento convexo, o côncavo, o plano, o vertical, o inclinado, o concentrado, o disperso, o fugido, a ablação das cordas vocais, a morte da palavra." Esses eram os conceitos que eram abordados ali no meio daquele discurso, daquela palestra, né? Mas eu fiquei assim, gente, eu contei, isso aqui são 33 exemplos do que poderiam ser títulos de livros. Vejam só. Muito criativo. Volto a dizer, esse é um livro necessário,
porque ele proporciona, sobretudo, essa reflexão sobre a sociedade, sobre a limitação da nossa sociedade, o quão frágil essa estrutura é e dependente de sentidos tão primitivos do ser humano quanto enxergar. Porque se tira isso das pessoas, nós temos um completo caos e um completo apocalipse. E é isso, galera. Por favor, dê um like se você gostou desse vídeo. Eu vou deixar aí do ladinho outras sugestões de vídeos, outros livros do Saramago, outras resenhas do Saramago que tem por aqui. Vai aparecer no cantinho o perfil das minhas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, galera. Não custa nada. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.